Fala galera, vamos falar hoje aí um pouquinho sobre a CCR, a empresa CCR, que tem o código de negociação CCRO3 aí, que apresentou o último balanço referente ao primeiro trimestre de 2020 em 14 de maio, né? Tem o próximo balanço dela aí dia 14 de agosto. Antes de mais nada, vamos começar com os avisos importantes aí, né, de sempre. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tem uma playlist minha no YouTube. Aliás, se inscreve no meu canal no YouTube, que eu estou pensando em fazer uns vídeos aí sobre as postagens que eu faço aqui no Instagram de estudos, dicas de investimento. Vou fazer a postagem no Instagram e lá vai ter o vídeo. Então, me segue no Instagram aí e se inscreve lá no meu canal no YouTube, que um vai complementar o outro, tá? E lá também tem essa playlist que ensina o beabá de como sair do zero e fazer um planejamento financeiro, até investir em ações e também como que eu analiso ações, que é o que você vai ver nesse vídeo. Tudo tem uma playlist condensadinha lá para você. Meia hora você já pega tudo, depois é só ir estudando e ir em frente. Outra coisa importante, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou trazendo as informações públicas divulgadas pela empresa, seus balanços aí, a CCR, nessa análise que você vai ver agora, no formato mais amigável para você, tá? Nada mais que isso, não é recomendação de investimento. Vê lá a playlist, aprende como analisar a ação, vê como eu vou fazer aqui e vê se é o que você quer, beleza? Para formar sua carteira aí. Além disso, esse vídeo não é uma torcida, hein, galera, para o sucesso dessa empresa. Como eu falei, só estou trazendo os dados aí no balanço, do balanço da CCR. Então vamos lá. Primeiramente, alguns índices de governança dela aí, alguns dados gerais da empresa. Ela é do setor de exploração de rodovia, né? Todo mundo já deve ter passado por um pedágio da CCR aí, por uma rodovia, transitado por uma rodovia. Segmento de listagem de novo mercado, mais alto nível de governança. Não tem participação do governo, até pela própria lógica, né? As rodovias eram públicas, sofreu o processo de concessão aí para cuidar, né? Que o governo não estava cuidando, para o privado cuidar aí através da exploração dessa rodovia. Não tem muito sentido você ter participação do governo quando ela é concedida, né? Acontece concessão. Tag along de 100%, se a CCR for vendido o controle dela e você tiver ação CCRO3 aí, você recebe 100% do que o controlador receber, então um ótimo índice de governança. Free float 55, free float muito elevado. De cabeça assim, eu não sei quem são os acionistas majoritários dela. Se você entrar no site da BMF que eu deixo no final, você pode consultar lá vários dados, inclusive quem tem as maiores posições dela lá. Free float 55 para 24 mil negócios diários, ou seja, tem uma ótima liquidez. Você como minoritário, se quiser abrir uma posição depois dos dados que você vai ver na sequência aí, dá para entrar e dá para sair tranquilo. A governança ela é bem tranquilinha. Receita subindo, exploração de rodovia, dá para ser receiteira, ela é uma das que é receiteiras. Importante, tem a análise da Eco Rodovias, que eu lancei semana passada. Se você quiser comparar a CCR com a Eco Rodovias, você pode ver as várias análises aí. Se você gostar desse setor de exploração de rodovia, já tem as duas aí para você dar uma comparada. Tá? A receita dela sempre crescente, o EBIT não apresenta a mesma situação. Então você vê que nem sempre esse lance de aumentar a receita continuamente reverte em lucro. Tem que ver por que isso aí, né? Pelo que parece, ela deve ter feito algumas concessões, se endividado aí. Tem que dar uma analisada também se esse processo de endividamento é por perda de operacional, né? O operacional dela está ficando pior, não está dando conta, está se endividando, ou se é por concessões, se essas concessões estão melhorando o negócio, estão piorando. Aparentemente já fez algumas concessões mais à frente. Eu não pesquisei no release, eu só foco nos dados. O resultado financeiro dela também deu uma deteriorada, gastou mais com despesas financeiras, o que é reflexo de endividamento também. Essas empresas de exploração de rodovia são muito tecidas capitais. Você imagina o tanto de capital que não é gasto para manutenção dessas rodovias extensas que essas empresas exploradoras de rodovia têm, né? Gastas é muito intensivo em capital, então em geral elas são endividadas. Daí cabe a você estipular um nível de endividamento que você acha aceitável, caso você goste delas, para investir, para ver se ela é apta a investimento, né? O lucro líquido dela é um eletrocardiograma crescente, né? 2015 até 2014, até 2013 subiu, 2013 para 2014 mais ou menos estável, cai 2015, sobe 2016, sobe de novo 2017, cai drasticamente 2018, abaixo de 2015 inclusive, depois sobe 2019, mas ainda está abaixo de 2017. O auge que ela teve aí foi 2016, 2017 do lucro dela.
Agora o gráfico que eu mais gosto, mais impressionante de todos, né? Lembrando sempre que o verde é o lucro igual ao passado e o azul é cotação. Mas não precisa nem de legenda, sempre um segue o outro. Você pode ver, às vezes tem um delayzinho aí na entrega do balanço, tudo, mas principalmente no começo quanto no final, você vê como eles convergem. Então é aquela história, começou a subir o lucro, a cotação começa a subir. Cai o lucro, a cotação começa a cair. Sobe. Você vê que vai seguindo muito bem o gráfico lucro-cotação aí, né? Margem líquida dela vai variando aí, nunca é pior que 10, nunca é maior que 25 e 20. Tá nessa média. É uma margem líquida bem boa, mostra até uma certa vantagem competitiva aí. Difícil, é o que a gente fala, quando é uma margem líquida nesse nível, é difícil da empresa virar deficitária para começar a apresentar prejuízo. O que eu vejo nela começando a apresentar prejuízo, talvez se esse endividamento se controlar, né, e começar a gerar muita despesa financeira. Então ela tem uma vantagem do negócio, aparentemente, pelas margens dela, só que tem que tomar cuidado com o endividamento para não comprimir essas margens e virar deficitária. Eu acho que isso é o que tem que se analisar mais quando se investe nesse setor. O patrimônio líquido dela, como eu falei, teve um salto em 2017, aí, a partir de 2017, não sei o que é. Em geral, isso aí talvez seja uma compra, missão, tem que ver o que é esse aumento de patrimônio. Não é algo orgânico, do fruto de lucro, não parece ser algo orgânico, fruto de lucros sucessivos. Tem que ver qual que é a manobra contábil que ela usou para ter esse aumento de patrimônio e se é saudável. Como eu falei, não parece ser orgânico. Ou talvez seja uma mudança de métrica de cálculo, tem que ver o que é, alguma reversão de provisão. O ROI dela, em virtude desse salto patrimônio líquido, se ela não está nos últimos anos recentes, ela não está, o lucro dela máximo foi em 2017. Se o lucro cai e o patrimônio líquido aumenta, o ROI sofre, né? ROI é lucro sobre patrimônio, então o ROI deu uma diminuída, mas também em grandes níveis. Outro indicador que já tem uma certa vantagem competitiva. O ROI menor dela foi de 2018, que eu acho que deve ter sido o ano desse aumento de capital. E tem que ver o que foi esse aumento de capital aí. Que ela mudou um pouquinho de patamar, você vê que o ROI dela sai de históricos aí 20 e tantos para baixo, né? Aí, outra coisa que corrobora com esse aumento de patrimônio é que ela estava aumentando o caixa. Então, não sei o que ela fez aí, mas você vê que corrobora com isso. Ela estava guardando caixa, eu imagino que seja alguma incorporação que ela fez aí, viu? A dívida bruta, como eu falei, sempre crescente e na minha concepção, humilde concepção, está em níveis um pouquinho alarmantes aí, até para esse setor bem intensivo de capital. Vocês podem ver pela dívida líquida que o caixa não acompanha, está se endividando, a dívida líquida é a diferencial entre a dívida bruta e o caixa, né? A dívida bruta descontada do caixa, você vê que vai aumentando, não consegue aumentar o caixa para fazer frente a esses compromissos. Daí uma hora o lucro começa a ter que pagar, né? Se o caixa não paga, se as operações dela não pagam, começa a comprimir as margens. Ela se financia basicamente a partir de endividamento bem, você pode ver pela escala do gráfico que é bem pesado, é 2:1, a cada R$3, se vê a escala, a cada R$100 aí, 2/3 dela vem de endividamento vem de recurso terceiro através de endividamento e apenas um de recursos próprios. O nível de EBIT também está bem pesadinho já. Era em torno de 3 ali, batendo 4, até 5, até 2017. Agora com esse, deu um salto aí para 7, 8. Então precisa, se ela não tomar cuidado, logo vai estar precisando de uma década aí de operacional poder pagar esse endividamento. Tem que dar uma olhada bem nesse endividamento aí dela aí. Bom, acredito que eu passei pelos principais pontos aí de CCR, né? Aí as fontes de onde eu tiro meus dados, não tiro da minha cachola, tiro da BMF Bovespa, do Invest Infomoney, esses dois últimos mais os dados do primeiro quadro lá de governança, se você quiser dar uma olhada, uma conferida. Se você chegou até aqui e gostou, marca aqui aquele seu amigo ou familiar que você deseja que se torne investidor, comenta deixando sua opinião ou dúvida aí, o que você acha da CCR, desse setor de exploração de rodovias aí. Agora já tem para comparar aí com a Eco Rodovias aí, se vocês gostaram. Curta, compartilha, ajude a difundir a educação financeira aí, a educação dos investimentos aí. E como eu falei no começo, não se esquece de se inscrever no meu canal do YouTube lá, dar uma força, curtir, compartilhar aí para quem está começando a investir em bolsa aí, quer ter uma fonte séria. Eu tento passar tudo que eu utilizo no meu dia a dia de investimentos. Tem bastante tempo de investimento já. Dá uma seguida no meu perfil do Instagram para você ter acesso aos conteúdos complementares também e acompanhar as próximas análises. Beleza, galera? Falou!